Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Me chamo Álvaro Silva. 48 anos nas costas, 3 deles carregando um vazio no peito que nem o ronco do motor consegue tampar. O sol descia devagar no horizonte de Goiás quando parei no posto Shell da BR-153, à altura do quilômetro 847, perto de Porangatu. O calor grudava na pele mesmo com o fim de tarde chegando. Cheiro de diesel misturado com poeira vermelha. Som de cigarra cantando alto nos ipês da beira da pista. Desliguei o motor do meu Scania laranja. Um 6x2 que já conhece de cor essas estradas do Brasil Central. O silêncio bateu de volta pesado. Sem o barulho do motor, sobrava só o eco das lembranças. Olhei para o painel. A foto da Lúcia me encarava do lugar de sempre, colada ali há 15 anos. Sorrisinho dela, cabelo preso, vestidinho florido que ela usava no nosso primeiro encontro. 3 anos. 3 anos desde que uma pneumonia teimosa levou embora a única pessoa que fazia a casa virar lar. Oi, minha velha, murmurei, tocando a foto com a ponta dos dedos calejados. Mais um dia que passou. Desci da cabine. As pernas reclamaram, duras de ficar sentado desde Goiânia. A carga de hortifruti que levava para Montes Claros estava certinha, mas eu não tinha pressa. Pressa para quê? Chegar onde? Na casa vazia de Uberlândia, onde até o café pela manhã virou ritual solitário. O frentista, um rapaz magro de uns 20 anos, se aproximou. Boa tarde, chefe. Vai completar? Completa e verifica o óleo. Respondi, tirando o boné para secar o suor da testa. Enquanto ele trabalhava, caminhei até a lanchonete do posto. Pedi um café forte e um pão de queijo. Dessas coisas que a gente come mais por costume que por fome. Sentei numa mesa de plástico branco, dessas de posto de estrada, e fiquei olhando o movimento. Outros caminhoneiros paravam, desciam, conversavam alto, riam. Eu ficava ali, quieto, mexendo o açúcar no café com uma colherinha de plástico que fazia barulho no fundo da xícara. Um caminhoneiro barbudo, de uns 50 anos, se aproximou. E aí, parceiro? Tudo certo? Tudo, respondi curto. Primeira vez que te vejo por aqui. De onde você é? Triângulo Mineiro. Ele esperou eu continuar a conversa, mas eu não continuei. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, ele deu de ombros e foi sentar em outra mesa. Era sempre assim. A solidão virou minha companhia mais fiel. Antes da Lúcia partir, eu era outro homem. Falava pelos cotovelos, ria alto, parava para conversar com qualquer um na estrada. Agora as palavras pesavam na boca como pedra. O PX chiou na cabine. Breaker, breaker. Alguém conhece um bom borracheiro em Porangatu? Pneu furou aqui no CAI 1852. Outros caminhoneiros responderam, se ofereceram para ajudar. Eu só escutei, sem participar. Antigamente teria sido o primeiro a oferecer socorro. Terminei o café e voltei para a cabine. A foto da Lúcia me esperava no painel, como sempre. Lembra quando você dizia que eu era muito falante? Sussurrei. Que tinha que me frear senão eu conversava a noite inteira? Agora olha só. Conseguiu seu sossego. Ri amargo. Um riso sem alegria. Desses que a gente dá quando a dor aperta demais. Liguei o motor. O Scania roncou. Voltou à vida. Engatei a primeira e saí devagar do posto. A BR-153 se estendia à frente, reta como uma linha desenhada no chão vermelho de Goiás. De cada lado, pasto seco, algumas fazendas, mourões de cerca que passavam como soldadinhos enfileirados. No rádio, uma música sertaneja tocava baixinho. Aumentei o volume na hora que a letra falava de saudade e amor perdido. Era masoquismo, eu sabia. Mas às vezes a gente precisa da dor para saber que ainda está vivo. Quando a saudade apertar, lembra de mim. Quando o coração doer, pensa em nós dois. Porque amor que é amor
Nunca tem fim, e o que foi bom, bom foi... Desliguei o rádio no meio da música. Não aguentava. A estrada seguia igual, hipnotizante. Quilômetro após quilômetro, o asfalto consumindo as horas e os pensamentos. Fazia isso há 3 anos. Dirigir para não pensar, acelerar para deixar as lembranças para trás. Mas elas sempre me alcançavam. O sol sumiu de vez no horizonte, deixando o céu pintado de laranja e roxo. Logo seria noite e eu teria que decidir onde parar para dormir. Talvez em Guaraí, talvez mais para frente. Não fazia diferença. Uma cabine vazia era igual a outra. Acendi os faróis. A luz cortou a escuridão que chegava, iluminando a pista à frente. Mais algumas horas de estrada, mais alguns quilômetros entre mim e as lembranças que não me largavam. Não sabia ainda, mas naquela noite de agosto, no meio do nada goiano, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Às vezes, o destino anda na contramão, e a gente só percebe quando ele já passou por nós como um raio. No retrovisor, as luzes do posto Shell ficaram pequenas até desaparecer. Só restou a estrada, o ronco do motor e o peso da solidão que eu carregava feito uma carga extra. Mas a estrada tem dessas coisas. Quando a gente menos espera, ela coloca alguém no nosso caminho que muda tudo. Eram quase 11 da noite quando vi as primeiras luzes de Guaraí no horizonte. O calor do dia tinha dado lugar a uma brisa morna que entrava pela janela entreaberta. Cigarras cantavam nos capins altos da beira da estrada, um som que sempre me lembrava das noites de verão da minha infância no interior. Estava pensando em parar no posto do Zé Carlos, um conhecido de anos de estrada, quando avistei uma construção abandonada no Calome 678. Era uma antiga granja de suínos, dessas que fecharam quando o preço da ração disparou. Telhado meio caído, madeirame escurecido pelo tempo, mato tomando conta do que um dia foi um negócio próspero. Alguma coisa me fez reduzir a marcha. Não sei explicar direito. Era como se uma força invisível estivesse puxando o volante para a direita. O motor roncou mais baixo quando tirei o pé do acelerador. Foi então que ouvi um som que não pertencia àquela hora, àquele lugar. Não era o barulho normal de porcos remexendo na lama ou procurando comida. Era diferente, agitado, nervoso. Parei o caminhão no acostamento, deixei o pisca-alerta ligado e peguei a lanterna da caixa de ferramentas. O feixe de luz cortou a escuridão quando caminhei até a cerca de madeira que separava a estrada da propriedade abandonada. "Alô?" gritei. "Tem alguém aí?" Silêncio, só o vento mexendo nas folhas secas e o zunido distante de alguns mosquitos. Passei por baixo da cerca e caminhei até os currais. O cheiro forte de esterco antigo misturado com mato úmido invadia as narinas. Meus passos faziam barulho na terra seca, pequenas nuvens de poeira subindo a cada pisada. Os porcos estavam inquietos mesmo. Alguns davam voltinhas no chiqueiro, outros mexiam o focinho nervosos. Direcionei a lanterna para o lado onde eles pareciam mais agitados. E foi então que meu mundo parou. No canto mais escuro do curral, agachada ao lado do cocho de lavagem, estava uma jovem. Magra demais, roupas rasgadas e sujas, cabelos grudados no rosto pelo suor e pela sujeira. Ela tinha as mãos dentro de um balde velho, tirando restos de comida dos porcos e levando à boca. Meu estômago revirou. A lanterna tremeu na minha mão. Ela levantou o rosto na minha direção, olhos grandes, assustados como os de um animal encurralado. Não devia ter mais que 20 anos. O rosto esquálido mostrava uma fome que doía só de olhar. Meu Deus! Sussurrei, sem conseguir processar direito o que estava vendo. Ela tentou se esconder atrás do cocho, derramando o balde com lavagem. Os porcos se agitaram ainda mais com o barulho. "Calma, moça, calma." Falei baixinho, abaixando a lanterna para não ofuscar seus olhos. "Eu não vou te machucar." Ela balançou a cabeça, limpando a boca com as costas da mão suja. "Por favor, não me expulsa daqui."
A voz saiu fraca, rouca. Eu só queria comer alguma coisa. Faz 3 dias que eu não... A frase morreu na garganta dela. Começou a chorar, um choro baixinho, de quem já não tem força nem para isso. Senti algo se quebrar dentro do meu peito. Era como se todas as dores que eu carregava há 3 anos fossem pequenas perto daquela cena. Uma moça nova, bonita apesar da sujeira e da magreza, comendo resto de porco por falta de opção. Tirei o boné, passei a mão no cabelo. Respirei fundo. Escuta aqui, menina. Qual é seu nome? Ela me olhou desconfiada, enxugando as lágrimas com a manga rasgada da blusa. Marina, sussurrou. Marina, meu nome é Álvaro, sou caminhoneiro e você não vai comer mais lavagem de porco, não enquanto eu estiver aqui. Estendi a mão para ela, devagar, como quem se aproxima de um passarinho ferido. Vem comigo, tenho comida de verdade no caminhão. Marina me olhou com uma mistura de esperança e medo. Como se não acreditasse que alguém pudesse lhe estender a mão sem querer nada em troca. Você não vai me fazer mal? A pergunta me partiu o coração. Que tipo de vida essa menina teve para ter medo até de quem oferece ajuda? Marina, eu te dou minha palavra de homem. Não vou encostar um dedo em você. Só quero te dar uma refeição decente e te ajudar a sair dessa situação. Ela hesitou por alguns segundos que pareceram horas. Depois, devagar, estendeu a mão pequena e suja na minha direção. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. Não era atração, era algo muito maior. Era compaixão pura, do tipo que faz a gente esquecer de tudo e focar só no que precisa ser feito. Ajudei Marina a se levantar. Ela tremia das pernas, fraca demais para se sustentar direito. Passou o braço no meu ombro e caminhamos devagar até o caminhão. Quantos anos você tem, Marina? 21, respondeu baixinho. E sua família? Seus pais? Ela fez que não, com a cabeça. Não tenho ninguém, faz tempo. Chegamos no Scania. Abri a porta da cabine e a ajudei a subir. Ela se acomodou no banco do passageiro com cuidado, como se tivesse medo de sujar ou quebrar alguma coisa. Abri a geladeirinha que ficava atrás dos bancos e tirei uma marmita de arroz com frango que tinha sobrado do almoço. Esquentei no fogareiro portátil que carregava para essas emergências. O cheiro da comida quente encheu a cabine. Marina fechou os olhos e inspirou fundo, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Come devagar, falei, entregando um garfo plástico. O estômago pode não aguentar se você comer muito rápido. Ela assentiu e começou a comer, pequenas garfadas, mastigando devagar. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas agora eram lágrimas de alívio. Fiquei ali, observando em silêncio. A foto da Lúcia no painel parecia me observar também. Por um momento louco, tive a impressão de que ela estava sorrindo, aprovando o que eu estava fazendo. Marina comeu a marmita inteira, bebeu 2 copos de água gelada da garrafa térmica. Só então se recostou no banco e me olhou nos olhos. Obrigada, disse simplesmente. De nada, menina. Agora me conta, como você foi parar comendo lavagem de porco no meio da madrugada? O rosto dela se fechou. Vi uma sombra passar por seus olhos, como se lembranças ruins estivessem voltando à tona. É uma história longa, murmurou. Eu tenho a noite inteira, respondi, ligando o rádio baixinho para quebrar o silêncio. E não vou te deixar voltar para aquele chiqueiro. Marina me encarou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. Depois, suspirou fundo e começou a contar uma história que me fez entender que, às vezes, a vida pode ser muito mais cruel do que eu imaginava. Marina olhou pela janela da cabine, vendo as luzes distantes de Guaraí piscando no horizonte. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, segurando o copo d'água como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu nasci em Palmas. Começou, a voz ainda fraca. Minha mãe morreu no parto e meu pai nunca me quis por perto. Dizia que eu era a culpada pela morte dela.
Senti um aperto no peito. Fechei as mãos no volante, mesmo com o motor desligado. Fui criada pela minha avó, Dona Benedita, numa casinha pequena na periferia. Ela era lavadeira, pegava roupa de casa de família rica. Eu ajudava a estender no varal, a passar ferro, essas coisas. Marina fez uma pausa, bebeu mais água. A avó morreu quando eu tinha 17 anos. Derrame. Fiquei sozinha. Meu pai tinha sumido fazia tempo, nem apareceu no enterro. A casa era alugada, não consegui pagar. O dono me botou na rua. O silêncio pesou na cabine. Só o barulho distante dos caminhões passando na estrada e o canto das cigarras lá fora. E depois? Perguntei baixinho. Tentei trabalhar, mas sem estudo, sem documento direitinho, sem endereço fixo. Ninguém queria me contratar. Dormi na rodoviária, em banco de praça, embaixo de marquise. Conheci gente que prometia trabalho fácil, dinheiro rápido. Ela parou de falar, mordeu o lábio inferior. Não precisa contar se não quiser, falei. Não, eu quero. Faz bem falar. Marina se virou para mim. Eles mentiam, o trabalho não era o que prometiam. Queriam me usar, me machucar. Fugi antes que fizessem pior. Senti a raiva crescer no peito. Raiva desses predadores que se aproveitam de meninas vulneráveis. Desde então é assim, cidade em cidade, sempre fugindo, sempre com fome. Já faz quase 4 anos. Às vezes consigo uns trocados lavando carro, varrendo quintal, vendendo bala no sinal. Mas nunca dura muito. E como chegou até aqui, em Guaraí? Peguei carona com um caminhoneiro em Paraíso do Tocantins. Ele parecia gente boa, igual você. Mas ela hesitou. Mas o quê? Ele queria que eu pagasse a carona de outro jeito. As palavras saíram como um sussurro. Pulei do caminhão quando ele parou para abastecer. Foi há 2 dias. Desde então, tô andando pela estrada, pedindo comida, dormindo no mato. Marina começou a chorar de novo, mas dessa vez sem desespero. Era um choro de alívio, de quem finalmente pode dividir o peso que carrega sozinha há tanto tempo. Eu nunca fiz nada com nenhum homem, disse entre as lágrimas. Nunca deixei ninguém me tocar. Não por ser santa, mas por medo mesmo. Medo do que eles querem fazer comigo. Estendi um lenço de papel que tinha no porta-luvas. Marina, olha para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não tem culpa de nada do que aconteceu. Nada. Entendeu? E aqui neste caminhão, você está segura. Dou minha palavra. Por que você está me ajudando? Perguntou. Não me conhece de nada. Olhei para a foto da Lúcia no painel. Como explicar que às vezes a gente precisa ajudar alguém para se ajudar também? Porque faz 3 anos que eu tô morto por dentro. Minha esposa morreu e eu esqueci como é ser gente. Hoje, quando te vi naquele chiqueiro, alguma coisa acordou em mim. Não sei explicar direito. Marina seguiu meu olhar até a foto. Ela era bonita. Como chamava? Lúcia. A gente foi casado 15 anos. Ela morreu de pneumonia. Você deve sentir muita saudade. Sinto, todo dia. Mas sabe o que é pior que a saudade? Marina fez que não com a cabeça. É a culpa. Culpa de não ter cuidado melhor, de ter viajado demais, de não ter percebido que ela estava doente antes. Igual eu me sinto culpada pela morte da minha mãe. Olhamos um para o outro. 2 pessoas machucadas pela vida, carregando culpas que não eram suas. Marina, que horas são? Ela olhou para o relógio do painel. Quase meia-noite. Você precisa dormir direito. Tem um beliche atrás da cabine. Pode usar. Eu fico aqui na frente de vigia. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. É o certo a fazer. Ela hesitou, depois assentiu. Se levantou devagar, ainda meio tonta da fraqueza. Álvaro, fala. Obrigada. De verdade. Hoje de manhã eu não tinha certeza se ia ver o sol se pôr. E agora você vai ver muitos sóis se pôr. Te prometo. Marina sorriu pela primeira vez desde que a encontrei.
Um sorriso pequeno, meio sem jeito, mas que iluminou o rosto magro. Boa noite, Álvaro. Boa noite, menina. Ela se acomodou no beliche. Em poucos minutos, ouvi a respiração dela ficando mais regular. Dormiu como uma pedra, do jeito que só quem está exausto consegue dormir. Fiquei na cabine, olhando pela janela. A madrugada estava clara, com algumas estrelas brilhando no céu sem nuvens. O som dos grilos se misturava com o barulho distante dos caminhões na estrada. Peguei o celular e liguei para minha irmã Conceição, em Uberlândia. Álvaro, que horas são essas para ligar? Aconteceu alguma coisa? Desculpa te acordar, Conceição. Preciso de um favor. Que favor? Conhece alguém de confiança na assistência social? Ou algum abrigo para moça jovem? Conheço, sim. Por quê? Contei resumido a história da Marina. Conceição ficou em silêncio do outro lado da linha. Meu Deus, Álvaro. Essa menina precisa de ajuda urgente. Trauma psicológico, desnutrição. Conheço uma psicóloga muito boa, a doutora Helena, e tem um abrigo coordenado pela Igreja Nossa Senhora Aparecida, que acolhe meninas em situação de risco. Você pode dar um jeito? Posso sim, mas onde vocês estão? Parado em Guaraí. Amanhã cedo sigo para Palmas. Deixo ela em segurança antes de continuar viagem. Tá fazendo a coisa certa, mano. A Lúcia ficaria orgulhosa. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Lúcia. Se ela estivesse viva, com certeza teria feito a mesma coisa. Sempre foi de abraçar os problemas dos outros como se fossem dela. Recostei no banco e fechei os olhos. Não conseguia dormir direito, mas estava mais desperto do que há anos. Era como se algo dentro de mim tivesse voltado à vida. Do beliche, ouvi Marina murmurar alguma coisa no sono. Palavras soltas, fragmentos de sonho ou pesadelo. Não, por favor, eu só quero ir embora. Levantei devagar e coloquei uma manta extra por cima dela. Estava tremendo, mesmo com o calor da noite. Calma, menina, sussurrei. Agora você não está mais sozinha. Voltei para o meu lugar e fiquei olhando as estrelas. Amanhã seria um dia novo. Para Marina e para mim também. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Acordei com uma dor no pescoço de ter dormido sentado no banco do motorista. Marina ainda dormia profundamente no beliche, finalmente descansando de verdade, depois de dias na rua. Saí da cabine com cuidado para não fazer barulho e caminhei até o posto mais próximo, uns 200 metros estrada abaixo. Comprei pão francês quentinho, leite, frutas, um kit de higiene básico para Marina e voltei para o caminhão. Ela estava acordando quando cheguei, se espreguiçando como uma criança. Bom dia, disse meio sem jeito. Bom dia, menina. Trouxe café da manhã de verdade. Os olhos dela brilharam quando viu o pão quentinho e o leite. Comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse a primeira refeição da vida. Álvaro, onde você vai me levar? Para Palmas mesmo. Tenho contatos lá, gente de confiança que pode te ajudar direito. Assistência social, psicóloga, um lugar para você ficar até se organizar. Marina assentiu, mas vi preocupação no rosto. E se eles não quiserem me ajudar? E se? Não vai acontecer. Te prometo. Liguei o motor e saímos. A BR-153 estava movimentada naquela manhã de sexta-feira. Caminhões, ônibus, carros de passeio, todo mundo correndo atrás da vida. Foram 2 horas de viagem tranquila. Marina ficou quieta a maior parte do tempo, olhando a paisagem pela janela. Cerrado típico de Goiás. Pastagem seca, algumas palmeiras buriti, gado zebu pastando à sombra das árvores. Foi quando chegamos nos arredores de Palmas que as coisas começaram a se complicar. Nuvens escuras se amontoaram no céu, como se tivessem sido empurradas por uma mão invisível. O calor aumentou, aquele calor abafado que anuncia temporal forte. Vai dar tempo ruim, murmurei, acelerando um pouco. Não deu nem tempo de chegar na cidade.
As primeiras gotas começaram a cair quando estávamos no quilômetro 420, ainda uns 20 quilômetros do centro de Palmas. Em 5 minutos, virou um dilúvio. A chuva batia no para-brisa com força. Os limpadores mal davam conta. Tive que reduzir a velocidade e acender os faróis, mesmo sendo dia claro. Nossa, que chuvarada! Disse Marina impressionada. Temporal de verão do Cerrado. Passa rápido, mas enche tudo num instante. Foi quando vi o primeiro problema. Adiante, na curva próxima ao viaduto sobre o rio Tocantins, uma fila de carros parados. Luzes de emergência piscando, gente fora dos veículos mesmo debaixo da chuva. Parei o caminhão e liguei o rádio PX. Ah, Breaker, alguém sabe o que está acontecendo no viaduto do Tocantins? Tem uns 15 carros parados aqui. A resposta veio de um caminhoneiro que estava mais à frente. Parceiro, o rio subiu demais. Tá passando por cima da pista. Bombeiros isolaram a área. Ninguém passa pelos próximos 2 horas no mínimo. Desliguei o rádio e olhei para Marina. Vamos ter que esperar. A água baixa rápido aqui, mas por enquanto não terminei a frase. Pelo retrovisor, vi um carro branco se aproximando devagar pela faixa contrária, passando pelos carros parados. Quando chegou perto do meu caminhão, parou. 2 homens desceram. Mesmo com a chuva, deu para ver que eram tipos suspeitos. Um alto e magro, outro mais baixo e encorpado. O mais alto usava uma camisa social molhada, o baixo vestia camiseta regata e uma corrente grossa no pescoço. Marina se encolheu no banco quando os viu. Álvaro, eu conheço eles. Meu sangue gelou. De onde? São os homens que me ofereceram trabalho em Paraíso do Tocantins, os mesmos que eu fugi. Os 2 se aproximaram da cabine. O alto bateu no vidro da porta do motorista. Abri só uma fresta. E aí, caminhoneiro, tudo certo? Tudo, respondi seco. A gente está procurando uma moça que fugiu nossa proteção ontem. Novinha, cabelo escuro, bem magrinha. Você não viu por acaso? Não vi ninguém. O baixo deu a volta no caminhão e subiu no estribo do lado do passageiro, tentando olhar pela janela. Marina se abaixou, mas ele conseguiu vê-la. Chefe, tá aqui. É ela mesma. O alto sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem encontrou o que estava procurando. Moça, desce daí, vamos conversar. Ela não vai descer, falei, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. Olha, parceiro, não queremos confusão com você. Essa menina nos deve dinheiro, muito dinheiro. Demos comida, lugar para dormir, roupa. Agora ela tem que pagar. Marina tremia ao meu lado. Álvaro, eles mentem. Eles nunca me deram nada. Só queriam me obrigar a... Cala a boca, gritou o baixo, batendo com força na janela. Sentia a raiva subir, uma raiva que não sentia há anos. Saiam da volta do meu caminhão, agora. Ou, o quê? Provocou o alto. Você vai fazer o quê? Foi quando notei que o baixo tinha uma faca na mão. Pequena, mas suficiente para causar problemas. Marina, liga para o 190, número de emergência no meu celular. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e discou. Alô? Polícia? Por favor, preciso de ajuda. Estamos na BR-153, quilômetro 420, próximo ao viaduto. 2 homens estão nos ameaçando. O alto ouviu e ficou nervoso. Desliga esse telefone. Desliga já. A polícia já está vindo, mentiu Marina, com mais coragem do que eu esperava. Os 2 homens se entreolharam. O barulho da chuva ficou mais forte, como se o céu quisesse ajudar a esconder o que estava acontecendo. Isso não vai ficar assim, caminhoneiro, disse o alto recuando. A gente te encontra depois. Estaremos esperando, respondi, olhando direto nos olhos dele. Os 2 voltaram para o carro branco e sumiram na chuva, mas não foram embora. Pararam uns 50 metros adiante, na beira da estrada, esperando. Marina estava pálida, tremendo mais que antes. Eles não vão desistir, sussurrou.
Nunca desistem. Olhei pelo retrovisor. O carro branco continuava lá, como um predador esperando a presa baixar a guarda. A chuva continuava forte, a água do rio continuava alta, e nós estávamos presos no meio de tudo isso, com 2 criminosos nos esperando do lado de fora. Foi quando percebi que salvar Marina ia ser bem mais perigoso do que imaginava. A chuva começou a diminuir depois de 1 hora, mas o carro branco continuava lá, como uma sombra ameaçadora. Marina não parava de olhar pelo retrovisor, as mãos entrelaçadas no colo, os dedos brancos de tanto apertar. Eles vão ficar até quando for preciso, disse, a voz quase sumindo. É assim que funciona. Eles têm tempo, eu não. Liguei o rádio PX novamente. Alguém tem notícia de quando vai liberar o viaduto? Negativo, parceiro. Defesa Civil disse que vai demorar mais umas 2 horas. Muita água ainda. Desliguei e encostei a cabeça no banco. 2 horas. Tempo demais para ficar ali, encurralado, com aqueles 2 esperando. Marina quebrou o silêncio. Álvaro, eu tô com medo. Eu sei, menina. Eu também. Ela me olhou surpresa. Você também tá com medo? Claro que tô. Só maluco não tem medo numa situação dessas. Por algum motivo, minha honestidade a acalmou um pouco. Ela relaxou os ombros. Você tem filhos? Perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para a foto da Lúcia no painel. Não. A Lúcia e eu tentamos por anos. Ela engravidou 3 vezes, mas... Parei. Ainda doía falar sobre isso. Mas o quê? Perdeu os 3. O primeiro aos 4 meses, o segundo aos 6, o terceiro ela perdeu no 8º mês. Marina pôs a mão no meu braço. Sinto muito. O médico disse que ela tinha útero invertido, umas complicações que eu nem sei explicar direito. Depois da 3ª perda, ela ficou muito abalada. Entrou numa depressão pesada. Eu viajava demais. Deixava ela sozinha com a dor. A voz falhou. Fazia 3 anos que não falava sobre isso com ninguém. É por isso que você se culpa pela morte dela? Assentiu com a cabeça. Se eu tivesse ficado mais em casa, cuidado melhor, percebido que ela estava ficando doente, quando a pneumonia começou, ela escondeu de mim. Disse que era só uma gripe. Quando percebi que era grave, já era tarde. Marina ficou quieta por um tempo, processando o que eu tinha contado. Sabe o que eu acho? Disse finalmente. O quê? Acho que ela não escondeu por sua culpa. Acho que ela escondeu porque sabia que você ia parar tudo para cuidar dela. E ela não queria ser um peso. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago, porque faziam sentido. A Lúcia sempre foi assim, preocupada demais com os outros, pouco consigo mesma. Você fala como quem entende do assunto, disse. Entendo sim, de carregar culpa que não é nossa. Marina olhou pela janela, vendo a chuva que agora era só uma garoa fina. Quando minha avó morreu, eu me culpei durante anos. Achava que se eu tivesse cuidado melhor, se tivesse insistido para ela ir ao médico antes... Você tinha 17 anos. E você era marido, não médico. Ela me olhou. A gente não pode se culpar por não ser Deus, Álvaro. Ficamos em silêncio. 2 pessoas feridas pela vida, tentando entender como seguir em frente. Foi então que Marina contou algo que me fez entender melhor por que aqueles homens a perseguiam tanto. Álvaro, eu não te contei tudo ontem. Não? Quando eu fugi deles em Paraíso, do Tocantins, eu não fugi sozinha. Senti o estômago apertar. Como assim? Tinha outra menina lá, chamava Raquel. Tinha 15 anos. Eles faziam coisas terríveis com ela. Marina começou a chorar, mas continuou falando. Eu convenci ela a fugir comigo. A gente saiu de madrugada, quando eles estavam bêbados. Mas no meio do caminho, a Raquel ficou com medo, quis voltar. Disse que era melhor a situação conhecida do que o desconhecido. E aí, eu insisti, disse que ia dar certo, mas ela voltou mesmo assim. E agora eu sei que eles vão fazer ela pagar pela tentativa de fuga. E vão fazer eu pagar por ter convencido ela. Entendi.
Não era só uma questão de dinheiro ou controle, era pessoal, era vingança. Por isso eles não vão desistir, concluí. Nunca. E se me pegarem vai ser pior do que eu posso imaginar. Olhei pelo retrovisor. O carro branco continuava lá. Os 2 homens tinham saído e estavam encostados no veículo, fumando e conversando, esperando. Marina, me escuta bem, falei, virando para ela. Não vou deixar eles te pegarem. Entendeu? Custe o que custar. Por quê? Ela perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso por mim? A pergunta ecoou na cabine. Por quê? Por que estava arriscando tudo por uma menina que conhecera há menos de 24 horas? Por que... Comecei, tentando encontrar as palavras certas. Porque a Lúcia sempre dizia que a gente encontra as pessoas certas na hora certa, mesmo quando parece a hora errada. E você acha que eu sou a pessoa certa? Acho que nós 2 somos as pessoas certas um para o outro. Você precisa de alguém que te proteja. E eu preciso de alguém para proteger. Preciso me sentir útil de novo. Marina sorriu mesmo com as lágrimas nos olhos. Sabe o que é engraçado? O quê? Ontem eu queria morrer. Hoje eu quero viver. Por sua causa. Senti algo se mover no meu peito. Uma sensação que não sentia há 3 anos. Não era amor romântico. Era algo diferente, mais profundo. Era propósito. Então vamos viver, falei. Os 2. Foi nesse momento que ouvi um barulho conhecido. Sirene de polícia ao longe. Marina e eu nos entreolhamos. Você realmente ligou para a polícia ontem? Perguntei. Liguei sim, e parece que eles levaram a sério. Pelo retrovisor, vi os 2 homens correndo para o carro branco. Em segundos, sumiram estrada abaixo. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal parou ao lado do meu caminhão. Um policial desceu e bateu na janela. Boa tarde, recebemos uma denúncia sobre ameaça nesta localização. Contei tudo para o policial. Ele anotou as informações, pediu nossos documentos e disse que ia fazer um boletim de ocorrência. O senhor vai seguir para onde? Palmas. Vou levar a moça para assistência social. Certo. A partir de agora vocês têm escolta até a cidade, por segurança. Quando a viatura se afastou para se posicionar à nossa frente, Marina me olhou. Acho que o pior passou. Tomara. Respondi, mas no fundo sabia que homens como aqueles não desistem fácil. 1 hora depois, o trânsito foi liberado. Seguimos para Palmas com a escolta policial, mas eu não conseguia relaxar completamente. Tinha a sensação de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Chegamos em Palmas no final da tarde. A escolta policial nos acompanhou até o centro da cidade, onde ficava o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Um prédio simples, mas bem cuidado, com uma placa discreta na entrada. É aqui, disse o policial que nos acompanhava. A assistente social, doutora Helena, já está esperando vocês. Descemos do caminhão. Marina hesitou na porta do prédio. E se não der certo? E se eles não quiserem me ajudar? Vai dar certo, falei, pondo a mão no ombro dela. E se não der, a gente dá um jeito. Entramos juntos. A doutora Helena era uma mulher de uns 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação fina. Tinha aquele jeito maternal que inspira confiança. Marina, sou a Helena, e você deve ser o Álvaro. Ela nos levou para uma sala reservada, ofereceu água e biscoitos. Marina contou sua história mais uma vez, dessa vez em detalhes. A doutora escutou tudo sem interromper, fazendo anotações num caderno. Primeiro, Marina, você precisa saber que está segura agora. Segundo, vamos cuidar de você da forma adequada. Exame médico, acompanhamento psicológico, documentação em dia. E onde eu vou ficar? Temos um abrigo especializado, Casa da Esperança. Fica num bairro tranquilo, tem toda a estrutura necessária. Você pode ficar lá o tempo que precisar para se organizar. Marina olhou para mim, insegura. Álvaro vai poder me visitar? Claro, vocês podem manter contato.
Passamos 2 horas organizando tudo, documentos, procedimentos, contatos de emergência. Quando terminamos, já era quase noite. Marina, vou te levar para o abrigo agora. Álvaro, muito obrigada pelo que fez. Salvou a vida desta menina. Saímos do prédio. O carro da assistência social estava estacionado na frente. Marina se virou para mim antes de entrar. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer nada. Só fica bem, se cuida e quando estiver pronta, volta a viver. Ela me deu um abraço apertado, um abraço de filha no pai, de alguém que encontrou um porto seguro no meio da tempestade. Tchau, Álvaro. Tchau, menina. Qualquer coisa me liga. Vi o carro se afastar. Marina acenou pela janela traseira até sumir na esquina. Voltei para o caminhão com o peito apertado. Era a coisa certa a fazer, mas doía mesmo assim. Nos últimos 2 dias, Marina tinha preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Liguei o motor e saí dirigindo sem rumo pelas ruas de Palmas. Acabei parando num restaurante de beira de estrada, daqueles 24 horas que todo caminhoneiro conhece. Pedi um prato feito e fiquei mexendo a comida com o garfo, sem fome. Outros caminhoneiros conversavam nas mesas ao redor, mas eu me sentia mais sozinho do que nunca. Foi quando meu celular tocou, número desconhecido. Alô? Álvaro? Era a voz da Marina, baixinha, assustada. Marina? O que aconteceu? Eles estão aqui. Senti o sangue gelar. Onde é aqui? Na Casa da Esperança. O carro branco tá parado na frente. Eles descobriram onde eu tô. Levantei da mesa, já correndo pro caminhão. Você tá dentro da casa? Tô sim, mas eles estão lá fora esperando. Já faz 1 hora. Chamaram a polícia. A coordenadora chamou, mas disseram que pode demorar. E Álvaro, eles trouxeram mais gente. Tem 2 carros agora. Acelerei o Scania pelas ruas de Palmas, seguindo o GPS para o endereço que a doutora Helena tinha me dado. Marina, me escuta. Fica dentro da casa. Não sai por nada. Eu tô chegando. Por favor, se apressa. Tô com muito medo. A Casa da Esperança ficava num bairro residencial. Ruas calmas, casas simples. Quando cheguei, vi a situação. Um carro branco e um preto estacionados em frente ao portão. 4 homens do lado de fora conversando e fumando. Os 2 que eu já conhecia e mais 2 novos. Estacionei o caminhão a 1 quadra de distância e caminhei até lá. Meu coração batia forte, mas a raiva era maior que o medo. Me aproximei do grupo. Boa noite, falei. Os 4 se viraram. O alto, que parecia ser o líder, sorriu aquele sorriso torto. Olha quem apareceu, o caminhoneiro herói. Vim buscar vocês saindo daqui. Eles riram. Ah, é? E como você vai fazer isso? Do jeito que for preciso. O baixo, aquele da faca, deu um passo na minha direção. Você não entendeu ainda, né, velho? Essa menina é nossa e a gente não brinca em serviço. A menina não é de ninguém e vocês vão embora agora. O quê? Foi quando percebi que estava sozinho contra 4 homens mais novos e provavelmente armados. Mas olhei para a casa atrás do portão, pensando na Marina lá dentro, com medo, e soube que não podia recuar. Ou eu vou fazer vocês saírem. O líder riu mais alto. Vier, você é engraçado. Como você vai fazer isso? Tirei o celular do bolso e mostrei para eles. Porque eu acabei de filmar vocês 4 ameaçando uma menor de idade. E se não saírem daqui em 5 minutos, esse vídeo vai para o WhatsApp da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e de quebra para todos os caminhoneiros que eu conheço. Vocês vão virar famosos. A expressão deles mudou. O líder não sorria mais. Você tá blefando. Tô? Mostrei a tela do celular, onde realmente tinha gravado os últimos minutos. Quer apostar sua liberdade nisso? Os 4 se entreolharam. Percebi que tinha acertado onde doía. Criminosos como eles evitam exposição a qualquer custo. Além disso, continuei ganhando coragem, vocês sabem que lugar de menor em situação de risco, a polícia trata como prioridade, né?
Uma ligação dizendo que 4 homens estão assediando um abrigo de meninas. Vocês acham que demora quanto para chegar viatura aqui? Como se tivesse sido combinado, ouvi o som distante de sirene. 5 minutos viraram 2, falei. Decidam rápido. O líder me encarou por alguns segundos que pareceram horas. Depois fez um gesto para os outros. Vamos embora. Mas isso não acabou, caminhoneiro. Pro mim acabou sim. E se eu souber que vocês encostaram um dedo nela ou em qualquer outra menina, juro que esse vídeo vai parar na internet inteira. Eles entraram nos carros e saíram buzinando, fazendo barulho desnecessário. Coisa de quem quer sair fazendo ameaça. Quando sumiram na esquina, minhas pernas amoleceram. Sentei no meio-fio, suando frio, mãos tremendo. A sirene se aproximou. Uma viatura da polícia militar parou na frente da casa. 2 policiais desceram. O senhor que ligou? Não, foi alguém da casa. Mas os perturbadores já foram embora. Expliquei rapidamente a situação para os policiais. Eles fizeram um relatório e disseram que iam intensificar o patrulhamento na região. A porta da Casa da Esperança se abriu. Marina saiu correndo e se jogou nos meus braços, chorando. Eu vi tudo da janela. Você foi muito corajoso. Fui nada, só fiz o que precisava fazer. A coordenadora da casa, Dona Francisca, uma senhora robusta de cabelos brancos, se aproximou. Senhor Álvaro, não sei como agradecer. O senhor salvou não só a Marina, mas todas as meninas daqui. De nada, Dona Francisca, só espero que eles não voltem. Não vão voltar, disse Marina. Eles são covardes, só atacam quem está sozinho e indefeso. Ficamos conversando mais alguns minutos na calçada. Os policiais fizeram mais algumas perguntas e foram embora. A rua voltou ao silêncio normal. Álvaro, disse Marina antes de eu ir embora, você me deu a coisa mais importante do mundo. O quê? Uma segunda chance. E você me deu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Um motivo para acordar de manhã. Nos despedimos de novo, mas dessa vez foi diferente. Não era um adeus, era um até logo. 2 semanas se passaram desde aquela noite em Palmas. 2 semanas durante as quais minha vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei possível. Voltei para minha rotina de viagens, mas algo era diferente. A solidão que me acompanhava há 3 anos tinha dado lugar a uma sensação nova. Propósito. Todo dia, no final da tarde, Marina e eu conversávamos por telefone. Ela me contava sobre as sessões com a psicóloga, sobre as outras meninas da casa, sobre os planos que estava fazendo. Álvaro Adoquara. Helena disse que eu posso começar um curso de auxiliar de enfermagem mês que vem. Contou numa dessas ligações, a voz cheia de animação. Que bom, menina! Sempre quis trabalhar com isso, desde pequena. Quando cuidava da minha avó doente, eu sonhava em ser enfermeira. Agora parece que pode virar realidade. Ouvi na voz dela uma esperança que não existia quando a encontrei no chiqueiro. Era como se ela estivesse renascendo, um pouco a cada dia. E os pesadelos? Perguntei. Sabia que ela ainda acordava de madrugada, assustada. Estão diminuindo. A psicóloga diz que é normal, que leva tempo para a mente se curar. Mas eu sinto que estou melhorando. Eu também sentia que estava melhorando. Pela primeira vez em 3 anos, acordava de manhã sem aquele peso no peito. A foto da Lúcia continuava no painel, mas agora eu conseguia olhar para ela e sorrir, lembrando dos momentos bons, em vez de só sentir culpa. Foi numa sexta-feira, quando eu estava descarregando em Goiânia, que recebi uma ligação que não esperava. Álvaro, aqui é a doutora Helena. Oi, doutora. Aconteceu alguma coisa com a Marina? Não. Na verdade, é sobre os homens que perseguiam ela. Senti o estômago apertar. Eles voltaram? Não, foram presos. Ontem à noite. A Polícia Civil montou uma operação e pegou a quadrilha toda. Tráfico de pessoas, aliciamento de menores, cárcere privado. Vai ser muito tempo na cadeia.
Sentei na beira da carroceria do caminhão, aliviado. E a menina, a Raquel, foi resgatada. Está sendo cuidada aqui mesmo em Palmas, traumatizada, mas viva. Marina sabe? Soube hoje cedo. Chorou muito, mas foram lágrimas de alívio. Ela se sentia culpada por ter deixado a Raquel para trás. Terminei a conversa e liguei imediatamente para Marina. Álvaro, você já soube da notícia? Ela estava chorando, mas era um choro diferente. Soube sim. Como você está se sentindo? Livre. Pela primeira vez em 4 anos, eu me sinto realmente livre. Naquela tarde, decidi fazer algo que vinha pensando há dias. Em vez de voltar direto para Uberlândia, peguei a estrada para Palmas. Queria ver Marina. Queria dividir pessoalmente aquela sensação de que finalmente tínhamos vencido. Cheguei na Casa da Esperança no início da noite. Marina estava me esperando no portão, vestindo uma roupa simples, mas limpa, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia outra pessoa. Ainda magra, ainda com marcas da vida difícil que levou, mas havia luz nos olhos dela. Sabia que você ia vir, disse me abraçando. Como sabia? Porque eu te conheço. Você não conseguiria ficar longe numa hora dessas. Caminhamos até uma praça próxima e sentamos num banco debaixo de um ipê amarelo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Marina, quero te contar uma coisa. Fala. Naquela noite que te encontrei, eu estava pensando em desistir de tudo. De parar de viajar, de vender o caminhão, de, sei lá, sumir. Ela me olhou surpresa. Por quê? Porque eu não via mais sentido em nada. Achava que minha vida tinha acabado junto com a da Lúcia. E agora? Agora eu acordo de manhã pensando no que vou fazer de útil durante o dia, pensando em como posso ajudar alguém. Você me devolveu a vontade de viver, menina. Marina ficou quieta por alguns minutos, olhando as crianças brincando na praça. Sabe o que eu mais quero agora? Disse finalmente. O quê? Quero conhecer o túmulo da Lúcia. A frase me pegou desprevenido. Por quê? Porque quero agradecer a ela. Agradecer por quê? Por ter ensinado você a amar, por ter feito você se tornar o homem que me salvou. Senti os olhos marearem. Em 3 anos de viuvez, ninguém nunca tinha falado da Lúcia daquela forma. Ela ia gostar muito de você, disse. Eu também ia gostar dela. Ficamos ali até escurecer, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre os planos dela, sobre as minhas próximas viagens, sobre como é estranho e bonito quando o destino coloca 2 pessoas feridas no caminho uma da outra. Quando me levantei para ir embora, Marina segurou minha mão. Álvaro, você vai continuar me visitando? Sempre. Você faz parte da minha família agora. E se um dia eu precisar de você? É só ligar. Não importa onde eu esteja, eu paro tudo e venho. Promete? Prometo. Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi tudo o que a vida tinha me ensinado nos últimos dias. Que a dor pode ser transformada em compaixão, que a solidão pode virar força para ajudar outros solitários, que às vezes a gente encontra família nos lugares mais inesperados. Voltei para o caminhão e liguei o motor. Pela primeira vez em 3 anos, não estava fugindo de nada. Estava indo em direção a alguma coisa. No retrovisor, vi Marina acenando da calçada até eu dobrar a esquina. A estrada se estendia à frente, iluminada pelos faróis do Scania, mas já não me parecia solitária. Tinha alguém me esperando no final de cada viagem. Tinha um propósito maior que apenas levar carga de um lugar para o outro. Tinha uma filha do coração.